O Cais Farru. Em meados do ano de 1810, desembarcava no Rio de Janeiro aquele que se tornaria um dos personagens mais conhecidos do século XIX e uma das forças originais da transformação dos costumes locais pela introdução de uma cultura mais metropolitana. Louis Farru, nascido em Marseille, lutou ao lado de Napoleão e decidiu exilar-se e reconstruir sua vida nos trópicos por razões políticas, segundo ele próprio. Após conhecer melhor nossa cidade, o que constatou só fez reforçar sua intenção original de construir um novo hotel, oferecendo serviços em nível compatível com os padrões europeus. Na verdade, a capital do reino era muito mal servida neste aspecto. Fora algumas exceções. As hospedagens eram pouco mais que pousadas pulguentas, e Farru transformaria radicalmente esta situação. Em 1816, surgia seu hotel, que se tornaria uma das mais conhecidas instituições do século XIX carioca. Localizava-se na Rua Fresca, depois da Rua Clap, esquina do Largo do Paço, Praça 15, com os fundos diretamente voltados para o mar, onde havia um cais de desembarque que acabou sendo obviamente consagrado como Cais Farru. Hoje em dia, apesar do mar ter recuado dezenas de metros por sucessivos aterros e de obras como a perimetral terem destruído e desfigurado a maior parte da região, o cais em frente ainda é chamado de Farru, homenageando o antigo hoteleiro que conquistou seu nome na história pela simpatia e bons serviços há quase 200 anos. O Porto do Estrela ficava localizado junto à margem do rio Inhomirim, no atual município de Magé, estado do Rio de Janeiro. Inaugurado em 1825 pelo empreendedor Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, encontra-se em ruínas. Os galpões que eram utilizados para a armazenagem de café e outras mercadorias para exportação estão igualmente em ruínas. Pizarro, percorrendo o Brasil em 1819, disse que o Porto do Estrela estava entre os principais portos pelos quais se conduziam os produtos do continente. No Porto do Estrela, funcionou a partir da década de 1830 a fábrica de pólvora que em 1808 Dom João VI mandara construir junto à Lagoa Rodrigo de Freitas. O porto arruinou-se, foi abandonado depois da inauguração da Estrada de Ferro Mauá. Em 1855, uma epidemia de cólera assolou o lugar. No entanto, ainda em 1857, partiam diariamente para o Rio de Janeiro 16 barcos transportando produtos da lavoura. Estrela era então um município cuja decadência se acentua em 1872. No ano de 1892, perdeu a autonomia e foi incorporada a Magé. O Porto do Estrela teve grande importância no período imperial por ser o ponto de embarque e desembarque de passageiros entre o Rio de Janeiro, então capital imperial, e a próspera Vila Rica, no estado de Minas Gerais. Desde 1767, o porto era assinalado nas cartas topográficas da Bahia. Por ele passaram numerosos viajantes ilustres, como Dom João VI e, naturalmente, a família imperial, que costumava passar o verão em Petrópolis.
Estrada de Ferro Mauá. A Estrada de Ferro Mauá, oficialmente denominada Imperial Companhia de Navegação a Vapor e Estrada de Ferro de Petrópolis, foi a primeira ferrovia a ser estabelecida no Brasil. Foi inaugurada em 30 de abril de 1854, em seu trecho inicial, ligando o Porto de Mauá a Fragoso, no Rio de Janeiro, num trecho de 14,5 quilômetros. Mais tarde, foi prolongada, chegando a 15,19 quilômetros. Foi construída pelo empreendedor brasileiro Irineu Evangelista de Souza, o Visconde de Mauá. O trecho ferroviário seguia da estação guia de Pacobaíba, antiga estação Mauá. A estação recebeu este nome após ser arrendada pela Estrada de Ferro Príncipe do Grão-Pará, no atual município de Magé, até Fragoso, localidade de Inhomirim, também conhecida como Raiz da Serra. A extensão até a Raiz da Serra, Vila Inhomirim, se deu em 1856. Onde se iniciaria a subida por Cremalheira para Petrópolis e Areal. Somente 30 anos mais tarde, em 1962, o tráfego entre Petrópolis e Piabetá foi suprimido. Em 1964, foi a vez do trecho de Vila Inhomirim a Três Rios ser desativado. Entretanto, ainda resta um pequeno trecho da primeira ferrovia do Brasil com tráfego de trens de subúrbios operados pela Supervia em uma extensão de sua linha que termina em Saracuruna, entre Piabetá e Vila Inhomirim.
professor. Prazer, Araquém. Tudo bem. Professor Tuluá, mais precisamente Antônio Eugênio Tuluá, que é professor da Universidade Católica de Petrópolis e também membro do Instituto Histórico de Petrópolis. Então nós vamos conversar sobre o ingresso do homem por caminhos mais fáceis no hinterland para chegar a Diamantina e para o fluxo melhor das riquezas que vinham de Diamantina para a capital e a ida da tropa para o interior. Com a palavra, professor. Muito obrigado, doutor Araquém, por essa oportunidade de tocar nesse assunto que realmente é uma parte muito importante da nossa história, não só a história social do Brasil, como também a história administrativa, porque essa penetração através do Caminho Novo foi a primeira entrada para o interior da modernidade social e da modernidade administrativa da época. Não houve outra. O Brasil só existia no litoral. E a primeira entrada social e administrativa foi através do Caminho Novo. Havia entrada dos bandeirantes, mas era tudo muito passageiro, havia apenas interesse em descobrir pedras preciosas, ouro, escravos, etc. E essa foi a entrada oficial da administração portuguesa para o interior do Brasil. Nunca houve, naquele tempo, o interesse de fundar uma nação, um Estado. Era só, vamos dizer, um período extrativista, só para descobrir riquezas e mandar para a coroa portuguesa. Mas com essa atividade também desenvolveu o interior, não é? Porque a primeira parte do Brasil, o interior do Brasil desenvolvido foi a região de Minas. Foi a primeira, não há uma referência de outros lugares. Talvez os holandeses tivessem penetrado um pouco mais, mas não muito no interior lá do norte. E não tinha essa riqueza. E não tinha a riqueza. Mas a origem do Caminho Novo é de 1704. 1704, logo depois que começou a atividade lá em Minas de extração de ouro e pedras preciosas, o governo português sentiu a necessidade de fazer um controle da riqueza que era retirada da maneira mais descontrolada possível. Saía pela Bahia, saía pelo estado do Rio, Cantagalo era uma fonte, saía também até por Teresópolis, havia caminhos. Então o governo português sentiu a necessidade de controlar essa saída do ouro e, com isso, cobrar o imposto devido. Então foi construído esse Caminho Novo, que tinha a origem lá no Cais dos Mineiros, no Rio de Janeiro, onde hoje é a Praça Mauá, a Praça 15, era ora num lugar, ora no outro, e dali então vinha até o fundo da Bahia, entrava a embarcação pelo rio Inhomirim até o Porto da Estrela. Do Porto da Estrela, então, eram 6 léguas no plano e mais 6 léguas, pouco menos, subindo a serra. Passava pela fábrica de pólvora, que era uma fábrica, não havia ainda a fábrica de pólvora, a fábrica de pólvora é de 100 anos depois, mas era um ponto importante na passagem depois. E aí chegava à região onde hoje é Petrópolis e mais adiante onde existia a fazenda da Samambaia. A fazenda Samambaia,
que é o ponto principal o interesse maior, o foco aqui da nossa conversa. Quem fala, para falar em Fazenda Samambaia, tem que falar na figura do cônego Luiz Gonçalves Dias Correia, que foi um morador por mais tempo, que ficou mais tempo na administração da fazenda, e que não só administrava a fazenda, mas ele também era o pároco local. É preciso que se diga que muito antes do cônego Luiz Dias Correia, o avô dele chamava-se Manuel Correia da Silva. Ele era um português que enriqueceu muito na exploração de ouro na região de Goiás, ali, Minas, Goiás. E como ele tinha na ida passado por essa região e gostado muito da região, apreciado muito os vales, etc., ele resolveu aplicar o que ele tinha ganho lá, aqui nessa região, para transformar isso numa cidade. Então ele começou a adquirir fazendas e praticamente adquiriu 8 fazendas na região toda. Começou com a fazenda do Rio da Cidade, que era a fazenda dele. Ele teve 6 filhos. Um dos filhos era o Padre Correia, que hoje tem o local lá, inclusive com a casa do Padre Correia, onde ele morou. E um outro filho, uma outra filha dele era a dona Brígida Correia, que casou-se com um administrador na ocasião, o senhor Pedro, e dali então nasceu o único filho dela, que era o cônego, Luiz Gonçalves Dias Correia. Ele, em 1805, ele se tornou padre e ele ficou localizado, morando na fazenda com a mãe. A mãe já era viúva, em 1805. A mãe já era viúva e ele era o pároco de São José do Rio Preto, que ficava bem distante, no alto da serra também. Mas ele morava na fazenda, porque era fazendeiro. A fazenda, na ocasião, a partir dali ela começou a ter... não era uma região muito própria para grandes plantações, porque era muito movimentada, altos e baixos, mas produzia frutas, verduras, gado, não é? Todos aqueles naturalistas que passaram pela região, passaram pela fazenda e, inclusive, descreveram, todos eles. Uma das mais bonitas aqui. Uma das mais bonitas, citado isso, Castelnau, Eschweg, Langsdorff, e umas, o Senilé, e todos eles então descreviam as belezas da fazenda, as frutas que produziam. A fazenda era também um ponto de parada. Como era um ponto de parada também a do Padre Correia. Muito bem. O padre Luiz Dias Correia, ele viveu na fazenda a sua vida inteira. Quando Petrópolis foi fundado, veja bem, ele foi padre em 1805, Petrópolis foi fundado em 1843. Vai aí uma diferença de 40 anos, ou quase isso. E quando Petrópolis foi criado em 1843, mas praticamente só começou a existir com a chegada dos colonos alemães em 1845. 45 que foi feita a colônia. Que foi feita, iniciou a colônia alemã, começou aqui. Mas em 1847, 2 anos depois dos alemães chegarem aqui, Petrópolis foi transformada numa freguesia. E sendo uma freguesia, tinha que ter um curato, um cura. E o padre, então,
foi desligado de São José do Rio Preto e veio para foi o primeiro cura de Petrópolis. Petrópolis se transformou num curato. Ora, esse cura era uma figura muito importante no Império, porque ele era um funcionário do Império, ele recebia um salário do Império, porque todos os registros sociais, nascimento, falecimento, casamento, compra e venda, tudo isso passava pela mão do cura. O cura que fazia esse registro. Era um cartório. Era um cartório. Depois, na República, é que os curatos se transformaram em cartórios. Mas até o final do Império havia o cura. E o padre Luiz Dias Correia era o cura. E é interessante que na ocasião, quando os alemães chegaram aqui em 1845, e eles não tinham igreja, nem os católicos, nem os luteranos, eram mais ou menos, um pouco mais de católicos que luteranos, mas mais ou menos igual. Eles, aqui um gole d'água, para molhar a palavra, eles se reuniam para os ofícios religiosos, onde hoje onde era o fórum antigo, hoje é o Colégio Cefete, lá a universidade. Ali havia um grande galpão e os ofícios religiosos eram feitos tanto para os luteranos como para os católicos. E o padre achou aquilo estranho e resolveu então transferir a sede do curato, da sede da freguesia, que depois se transformou em paróquia, para a fazenda dele. Então a capela da Nossa Senhora da Assunção passou a ser a igreja da freguesia e depois, 2 anos depois, se transformou em paróquia e passou a ser a igreja paroquial. Muito bem. Em 1856 deu-se um problema muito sério com essa não só a igreja, como também ligada à vida social da região. Foi designado para auxiliar o cônego Luiz Dias Correia, um padre alemão chamado Padre Wiedemann, que ficaria encarregado da assistência aos colonos alemães. Theodor Wiedemann. Como? Theodor Wiedemann. Esse padre, ele tinha, quando chegou aqui, repare bem, a colônia já tinha 12 anos, os 56, 13 anos. E o Major Keller, que foi o mentor da colônia, ele procurou de todas as maneiras a integração dos colonos alemães ao modo brasileiro, de português, na ocasião, ou brasileiro, de vida. Quando o padre Wiedemann chegou, ele se horrorizou, achou horroroso aquela integração e passou então a instigar a separação completa. Os colonos alemães não podiam se integrar à comunidade brasileira. A missa, a missa que era celebrada em português, ele passou a celebrar a missa, os cânticos, etc., tudo em alemão. Isso começou a criar um problema muito sério na comunidade, na vila inteira, não é? Porque alguns gostavam, outros não gostavam, mas as autoridades não gostavam, não é? Não só as autoridades civis, mas sociais, mas também as eclesiásticas. Fazia um cisto ali. Um quisto germânico e pernicioso para o desenvolvimento da região. O padre Luiz Dias Correia já era muito velho, na ocasião muito velho, hoje nem tanto, tinha 60 e poucos anos, mas na ocasião era velho. E ele não reagia, o padre Wiedemann fazia o que queria. Quando ele morreu, e ele morreu em 1850,
em 7 ou 58, o que aconteceu? Quem veio substituir o padre Luiz Dias Correia? O capelão militar, que era o capelão da fábrica de pólvora da Estrela. Foi designado para cá um capelão militar. Quando ele chegou aqui e percebeu o que estava acontecendo, ele então firmou a rédea, voltou a ser tudo como era antes do padre Wiedemann chegar. E aí houve um tremendo choque do padre Wiedemann com o novo capelão, o novo cura, não é? E também com as autoridades, como já tinha dito. O resultado é que houve até uma revolta, alguns alemães na Mosela se revoltaram, etc. Mas veio a Guarda Nacional, subiu aqui, a Guarda Nacional a cavalo, prendeu o que tinha que prender e expulsou o padre Wiedemann. O padre Wiedemann foi embarcado de volta para a Alemanha. E lá ele escreveu um livro que até a biblioteca da Universidade Católica tem uma cópia desse livro, mas falando mal de todo mundo aqui. É um livro que, até mentiras. Uma das coisas que ele diz no livro é que o Major Keller, quando fez a distribuição dos prazos de terra para os colonos, quem tinha mulher bonita ou filha bonita disponível ganhava o melhor prazo. Coitado, Major. Está escrito isso no livro. Está escrito isso no livro. Então, apesar de ter algumas descrições verdadeiras no livro, a maior parte não. A pessoa tem que olhar com cuidado. Muito bem, mas voltando então à fazenda da Samambaia. A fazenda Samambaia, ela acompanhou o desenvolvimento em Petrópolis, especialmente recebendo as pessoas que passavam por aqui, ou pessoas que queriam morar num lugar mais acolhedor, mais bonito, mais natural, mais tranquilo. Não é? Outra coisa que aconteceu, aos limites da fazenda Samambaia, os próprios textos do Museu Imperial dizem que não tinha limite, ia para a encosta do morro para lá, encosta do morro para cá, ninguém sabia direito onde terminava e começava outra fazenda. Mas com o desenvolvimento foi necessária então a demarcação. Não é? E um dos cortes que houve, que depois os herdeiros da fazenda foram retalhando, vendendo partes, né? Uma das partes vendidas, talvez o senhor até tenha conhecido, ali em Correias, onde hoje tem a estação de transbordo, aquilo era um prado, era um jockey. O senhor conheceu isso ou não? Não cheguei a Correias para ver essa parte. Eu morei em Minas há algum tempo, eu passava de ônibus por ali e eu me lembro, era chamado de Prado, aquela região plana. Hoje é um condomínio ali, tem até uma igreja moderna e tal. Mas o nosso assunto, conforme nós iniciamos aqui essa descrição da fazenda, é a Fazenda Samambaia. E o cônego Luiz Dias Correia como seu mandante principal. O cônego faleceu em 1854. Ele exerceu com toda a dedicação, com todo o zelo, a administração da fazenda durante todo esse longo período em que ele viveu ali. Quando ele morreu e abriram seu testamento, então ficou visível uma enternecedora franqueza que ele revelou no seu testamento. Ele dizia que não podia ingressar na vida eterna sem se livrar do seu segredo, que ele manteve durante toda a vida, dizendo então que ele tinha uma família que ele tinha alguns filhos e que isso ele não podia morrer sem revelar isso, então deixou isso no testamento.
O Preto Getúlio, um empregado dele da fazenda, que alguns até acham que poderia até ter sido filho dele, ele foi criado na Samambaia e foi um administrador também muito cumpridor dos seus deveres na fazenda, e defendeu, quando começou o falatório em cima do Cônego, ele defendeu e deixou escrito: do povo falador e maldizer, rigoroso com o próximo, mas indulgente com os próprios, segundo a memória do Preto Getúlio. Ele disse aqui, realmente, o Cônego não era um padre santo. Isso não, porque as tentações eram muitas, contava o Preto Getúlio, que também foi arquivado no testamento do Cônego. Os viajantes que passaram por ali também comentavam essa fragilidade juvenil do padre, do Cônego. Mas isso não importa, na ocasião, muitos e muitos religiosos mantinham famílias e não era assim tão raro isso que aconteceu. Com a morte do Cônego, a fazenda foi vendida para outras pessoas durante muitos anos, até que em 1880, em torno de 1880, ela foi comprada por uma pessoa influente, um político, jornalista, também diplomata, Luiz Eduardo Macedo Soares, cuja filha, muito conhecida, é a Lota Macedo Soares, que teve uma presença marcante na construção, no levantamento e na execução do Parque do Aterro do Flamengo, quando o Carlos Lacerda não sabia o que ia fazer daquilo, como seria, briga de arquitetos um com os outros, a Lota se ofereceu para assumir a feitura do parque e deu no que deu, mas também foi muita briga que ela manteve para conseguir isso. Depois do Luiz Eduardo Macedo Soares, a fazenda foi vendida para o engenheiro Antônio Leite Garcia. Isso em torno de 1930, um engenheiro de obras marítimas com realizações muito grandes no litoral brasileiro, e ele se afeiçoou muito à fazenda. E até hoje a fazenda pertence aos seus descendentes. Hoje, inclusive, quem administra a fazenda é o Jean Charles Barreto Góes, que transformou a fazenda num instituto, no Instituto Samambaia de Ciências Ambientais. Esse instituto ele tem como objetivo a educação ambiental, a cultura, a preservação da história e do patrimônio, tudo ligado à sustentabilidade, e abriga também, tem ali um albergue da juventude com talvez umas 80 ou 100 vagas para estudantes, para colégios e pessoas que queiram passar umas boas horas ligadas ao ambiente, aos valores ambientais hoje tão decantados aí na nossa sociedade. Então, aí está a história da fazenda. Muito obrigado, Manuel. Fazenda da Samambaia, antiga Belmonte. Atravessando a Serra do Mar, os tropeiros enfrentavam escarpas íngremes e terrenos alagadiços, demorando em média 30 dias para fazer a
Mais ou menos por volta de 1722, o sargento-mor Bernardo Soares de Proença descobriu uma variante do Caminho Novo que foi imediatamente adotado, já que, além de ser menos acidentada, encurtava em 4 dias a viagem. Este caminho, conhecido como Caminho da Serra da Estrela ou Caminho dos Mineiros, tinha o seguinte trajeto. Da Baía de Guanabara, subia-se em pequenos barcos pelo rio Inhomirim até o Porto do Estrela, seguindo a pé até a raiz da serra, depois chegando ao alto da serra, e a viagem continuava passando pela atual Rua Teresa, Quissamã, Itamaraty, parte de Cascatinha, atravessando o rio Piabanha, a estrada do Carangola, Araras, Secretário, Fagundes, Cebolas e Santo Antônio da Encruzilhada, o bairro mais antigo de Paraíba do Sul. A partir deste ponto, seguia em direção à Serra da Mantiqueira, utilizando o mesmo traçado do Caminho Novo. Como prêmio pela descoberta deste caminho, Proença ganhou da coroa portuguesa um lote de terra, uma sesmaria, a Fazenda Itamaraty. O senhor Luiz Peixoto da Silva, presumível companheiro de trabalho do sargento Proença, ganhou a terra vizinha, na época chamada de Fazenda Belmonte, depois Fazenda Samambaia. Alguns anos depois chega à região o português Manuel Correia da Silva, que, vindo de Goiás, com fortuna acumulada na mineração, se encanta com a serra. Resolve então se fixar e, alimentando o sonho de construir uma cidade, compra uma sesmaria e depois outras fazendas vizinhas, inclusive a Fazenda Belmonte. Casa-se com Brites Maria da Assunção Goulão, filha única de Manuel Antunes Gaulão, de quem também compra as terras, se tornando proprietário de mais da terça parte do atual município de Petrópolis. Constrói uma estação de remonta com armazém, hospedaria e ferraria, que passa a ser parada obrigatória dos tropeiros que viajam do Rio para as Minas Gerais. Manuel Correia é o responsável pela formação do primeiro núcleo social dessa região. Um de seus filhos, Antônio Tomás de Aquino Correia Goulão, decide-se pela carreira eclesiástica e ordena-se padre em 1783. Com a morte do pai, herda as terras denominadas Posse de Manuel Correia, atual distrito de Correias, que daí por diante passa a ser conhecida como a Fazenda do Padre Correia. Dona Brites, agora viúva, é dona de grande fortuna. Resolve ir morar com o filho padre, amplia a casa e constrói uma linda capela dedicada a Nossa Senhora do Amor Divino. A imagem que ornamenta a capela foi trazida de Portugal e é considerada a mais antiga escultura sacra da cidade. Segundo a pesquisadora Dona Maria Luísa Guimarães Salgado, descendente de Manuel Correia, essa capela e a Fazenda Samambaia, antiga Belmonte, e Santo Antônio, antigo engenho da Soledade, também construídas por Dona Brites, foram muito provavelmente obras do mestre Valentim, considerado, junto com Aleijadinho, um dos maiores artistas da época.
Dona Brits morre em 1800 e seu filho continua a investir na fazenda, iniciando o cultivo de frutas europeias: marmelo, pera, maçã, pêssego, uva e damasco. Como oferecia a casa para hospedagem, Padre Correia tornou-se figura muito popular naquela época. Dom Pedro I, quando viajava para Ouro Preto, costumava pousar por lá e nos verões, fugindo do calor do Rio, passava uma grande temporada hospedado na fazenda junto com a imperatriz Dona Leopoldina. Quando padre, Correia morreu em 1824. Quem assumiu a fazenda foi sua irmã, Dona Arcângela Joaquina. Dom Pedro I continuou desfrutando a hospitalidade da família Correia, inclusive criando certo embaraço quando ali se hospedou com sua amante, a Marquesa de Santos, em 1829. Já casado com Dona Amélia, Dom Pedro tenta comprar a fazenda, mas Dona Arcângela, não querendo se desfazer das terras, recusa a proposta e oferece a fazenda do Córrego Seco, que estava hipotecada a seu filho, o cônego Alberto da Cunha Barbosa. Dom Pedro I realiza a compra em 1830, batiza as terras como Fazenda da Concórdia e faz planos de construir um palácio de verão. O projeto nem chegou a ser iniciado, pois Dom Pedro renunciou ao trono um ano depois. Só em 1843, através de um decreto imperial assinado por Dom Pedro II, então com 18 anos, é que se dá início ao povoamento da fazenda Córrego Seco, depois chamada de Petrópolis, cidade de Pedro.
Passeando pela região de Itaipava, cheia de condomínios, shoppings, pousadas e restaurantes, é difícil imaginar que um dia, há não mais de 300 anos atrás, esses eram caminhos ásperos, percorridos por homens com espírito desbravador. Para lembrarmos esses tempos e nos situarmos na história, vamos voltar a 1723, um século antes de Dom Pedro II fundar Petrópolis, 1843. As primeiras minas de ouro tinham sido descobertas. A lavoura açucareira estava em plena crise. Homens que vinham do Nordeste decadente, das cidades, vilas e sertões de Portugal e outras nações europeias, ávidos da nova riqueza, iniciavam uma corrida do ouro, transformando a região de Minas Gerais no novo centro econômico do Brasil colonial. A principal trilha que ligava o Rio de Janeiro, porto oficial do embarque das riquezas com destino a Lisboa, as Minas, era o caminho novo. Vale do Cuiabá.
Os primeiros habitantes do vale foram tribos de índios bravos, os puris e os coroados. A quantidade de aldeias na região era tão grande que quando Jean-Baptiste Debré chegou ao Brasil, a serviço da corte portuguesa, apelidou o local de Sertão dos Coroados. Posteriormente, escravos fugidos das fazendas do Rio de Janeiro e Minas Gerais se refugiavam no que chamavam de tapera, em tupi, távoa, significa taba, e poeira, que foi, o que reafirma a presença dos primeiros descobridores das terras, os índios. É ali, naquele recanto de orquídeas raras e cedros altíssimos, que se estende o rio Caioba, assim nomeado por eles. Com o passar dos anos, Caioba virou Cuiabá. Depois dos índios e dos escravos, os primeiros colonizadores da região foram os portugueses, que instalaram na área trabalhos para facilitar o ciclo do ouro. Assim, Itaipava começou a evoluir. Um desses caminhos tornou-se a estrada União Indústria. Por volta de 1830, cerca de 150 famílias portuguesas foram enviadas. Foi assim que nasceram as primeiras fazendas e as grandes propriedades. Neste cenário, uma família se destacou, Antônio Alves Cabral, que, como o nome já entrega, era parente de Pedro Álvares Cabral, e seus descendentes tornaram-se os maiores proprietários da região. Cabral investiu em açúcar, café, escravos e ampliou seus investimentos na região. Depois disso, o vale não parou de crescer e manteve o ritmo até que as famílias cariocas da alta sociedade também descobrissem os encantos da terra. O progresso do Vale do Cuiabá e de todo o distrito de Itaipava foi impulsionado principalmente pela construção da estação de Itaipava entre 1883 e 1886. Depois do trem, veio o boom da colonização e dos negócios. Foi nas primeiras décadas do século XX que o Vale do Cuiabá começou a viver sua época de ouro. Nos anos 30, o presidente Getúlio Vargas costumava jogar golfe em Petrópolis, o que atraiu ainda mais olhares para a área. Depois das famílias portuguesas, as famílias da alta sociedade carioca descobriram essas terras e começaram a construir casas de veraneio por aqui, transportando sua vida de requinte para a serra. Dentre essas famílias, destacava-se a de Manuel Correia e sua mulher Dona Brits Maria de Assunção. Enviuvando, herdou as fazendas do marido, investindo em plantações por volta de 1700, época em que era improvável uma mulher cuidar dos negócios dessa forma. A fazenda Santo Antônio, localizada na estrada Teresópolis-Itaipava, pertenceu a Dona Brits, sendo hoje a mais bem preservada da região e tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, e reconhecida pela Unesco como um ponto avançado da biosfera da Mata Atlântica no Brasil.